No verão de altas temperaturas, muita gente escolhe horários alternativos para a prática de esportes. Mas há quem não tenha essa opção, como os atletas de alto rendimento. E o que eles fazem, hein? É o que a gente vai ver agora. É treinar ou treinar. Quando se trata de atletas profissionais, não tem hora, dia, clima. Faça chuva ou faça sol, eles têm que treinar e pesado, um sacrifício diário, como conta a jogadora da seleção brasileira de vôlei de praia, Maria Elisa. O que mais pega mesmo, eu acho que é a questão da pele ficar exposta muito tempo e a gente não pode escolher treinar 6 horas da manhã, 7 horas, a gente joga em horários muito difíceis, meio-dia às vezes, 3 horas da tarde, em alguns campeonatos. Então a Letícia, eu treino, tenho o Ricardo e o Emanuel, então eu treino sempre em horários intercalados, hoje em dia, para que a gente se acostume o mais rápido possível com esses diferentes horários. Para quem precisa treinar no sol quente e ainda manter o pique, a experiência ajuda. Emanuel, jogador de vôlei de praia, esteve em 5 edições dos Jogos Olímpicos. Ao lado do parceiro Ricardo, foi medalhista de ouro nos Jogos de Atenas em 2004 e hoje pode dizer que conhece os limites do corpo. Nessa época, no verão, aqui no Brasil, realmente fica mais difícil para treinar. Uma das dificuldades é que o nosso corpo precisa de mais hidratação. Eu praticamente dobro, em vez de tomar 1,5 litro, que eu tomo geralmente num treino, nesse período eu tomo 2 litros, 3 litros durante o treino. E nesse período agora que está chovendo bastante, a umidade está muito alta, então o nosso corpo tem a tendência a tentar suar mais. Então a gente sua mais, desgasta mais, mas é um desafio para todos, né? Acho que todo do alto rendimento tem que entender que tem que fazer essas mudanças no treinamento e saber que realmente faz parte do Brasil essa parte desse calor nesse período do verão. Com as altas temperaturas batendo a casa dos 40 e a sensação térmica muito maior que isso, a equipe que acompanha os atletas precisa ficar muito atenta às condições físicas. Mudanças no plano de treinos, às vezes, são necessárias. A gente procura usar um frequencímetro para ver a resposta também da frequência cardíaca ao esforço, entendeu? Quando essa frequência começa a não baixar mais depois de um estímulo, a tendência é que ele não consegue mais recuperar. Talvez naquele momento seja interessante interromper, dar maior intervalo ou até suspender o treino naquele dia. Outra preocupação dos atletas é a alimentação. Quando realizada corretamente, é capaz de evitar alguns desconfortos provocados pelo excesso de calor. O que pode causar os sintomas mais comuns: cãibra, aumento da frequência cardíaca, fadiga muscular, baixo desempenho no exercício, tonturas, náuseas, e para evitar boa hidratação, né? Então 24 horas antes, ter uma boa hidratação, se alimentar regular, frutas, legumes, verduras, e no dia da prova intensificar um pouquinho a hidratação. Treinar no sol, na areia quente, não é uma tarefa fácil. Ao ar livre, às vezes ainda bate um ventinho. Mas já imaginou para os atletas que precisam treinar em locais fechados, com roupas quentes e muitas vezes sem ar-condicionado? William Silva, do judô paralímpico, por exemplo, treina em um lugar fechado e com kimono, outro agravante quando se trata de calor, mas que ele, assim como outros atletas de luta, precisam se acostumar. O judoca está acostumado, né? O peso do kimono no corpo, a gente sempre usou desde faixa branca. Atrapalha, né? Que o judô é um esporte, o kimono é bem grosso, né? Então atrapalha bastante. Mas a gente sempre tira de letra, vai hidratando, abre um pouquinho o kimono, respira e vida que segue. A gente tem que continuar treinando de qualquer maneira. Só mesmo tomando muito cuidado e ouvindo profissionais, os atletas podem vencer o calor e também os futuros adversários. O coração vai aumentar a frequência cardíaca, talvez até muito mais do que uma temperatura mais amena. A pressão arterial vai tender a ficar mais alta durante o esforço. A musculatura, a articulação, a parte musculoesquelética, ela sofrerá mais do que com uma temperatura mais amena. A diferença de quem faz, que nem a gente, caminhada, corrida, atividade física de uma forma geral, mais recreativa, mesmo que seja regular, de um atleta, é porque o atleta ele é melhor preparado.